capítulo 19, versículo 13. Deixa aberto. Amém? Amém. Esses dias estava na sala assistindo televisão. Meu filho queria porque queria pegar o controle da minha mão. Eu falei, não, o pai está olhando TV agora, deixa o pai olhar. Mas ele queria porque queria e eu botar o controle alto, longe dele, até que ele desistiu. Aí, como quem não quer nada, ele falou, dá um abraço, pai. Eu abracei ele, eles ali abraçadinhos um pouco. Ele olhou para o lado, viu o controle, pá! E ali Deus falou muito comigo. Muitas vezes nós queremos acessar alguma coisa em Deus, alguma bênção em Deus. Nós fazemos de tudo, nos esforçamos, né? Até nos endividamos. E sendo que nós só precisamos nos relacionar com o Pai. Só precisamos ter intimidade com o Pai. Tudo que é dele também será nosso. Amém. Amém? E também, se nós tivermos relacionamento com o nosso Pai, é impossível nós não cumprirmos os seus princípios, porque isso que agrada o coração dele. Amém? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O que é guardar? Guardar você não guarda em qualquer lugar, não deixa em cima da mesa. Em cima da mesa não é guardar. Guardar é algo que está engendrado em você, que já faz parte do seu caráter. Então a Bíblia diz que aquele que me ama, o seu caráter está fundamentado na minha palavra. Amém? Lá em Provérbios 22:7, não precisa abrir, diz assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Querido, esse texto infelizmente define muito do cenário brasileiro, diz respeito às finanças. Você pode analisar, vou te falar 2 pontos apenas a respeito disso, tem tudo a ver com esse texto. Quando você usa indiscriminadamente um cartão de crédito, sem pensar no amanhã, você está cumprindo o que diz lá em Provérbios. Quando você pega um empréstimo no banco para comprar algo fútil, numa emergência, você está dando cumprimento ao que diz lá em Provérbios. Através desses 2 pontos apenas, existem vários outros, você está servindo e enriquecendo o rico. Você está sendo seu senhor, porque todo banco tem um senhor por trás, tem uma pessoa que manda. Bem? Então você está enriquecendo o rico com os seus juros. Tem alguns dados muito interessantes que eu pesquisei acerca de como está o nosso povo, né? Como estão as finanças do nosso povo. Nós temos um país hoje com 211 milhões de habitantes, uma média de 211 milhões, com 53 milhões de crianças, praticamente crianças e adolescentes que ainda não têm uma vida ativa financeira, né? Abaixo dos 18. Então sobra ali 158 milhões de homens e mulheres com uma vida ativa financeira. E desses 158 milhões, 73 milhões estão com o nome sujo, no Serasa, inadimplentes, estão devendo e não estão conseguindo pagar. Praticamente a metade do povo ativo financeiramente está endividado, está inadimplente, o famoso nome sujo, né? E nós, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Ter um nome limpo hoje em dia não tem nada a ver com você ser cristão ou você participar de uma igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bem? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu lembro que lá em 2010, eu nem era convertido ainda, converti em 2012. E naquele ano, ao arrumar um emprego, eu decidi no meu coração, eu vou pagar as minhas contas. Então, o ano de 2010 inteiro, eu recebia o meu pagamento, meu salário e devolvia lá para o banco automaticamente. Eu lembro até hoje, querida, aquele fardinho de 100, botando lá no caixa, a lágrima escorrendo. Mas eu decidi, aquele ano seria para pagar as contas. Então eu passei o ano inteiro pagando contas. E eu não era nem cristão ainda. Então, dali 2 anos eu conhecia a Jesus, o Evangelho, então comecei o meu caminhar com Deus sem dívidas. Então, nos endividarmos hoje, ou termos nome limpo, tem nada a ver com sermos cristãos, tem a ver com caráter, tem a ver com uma reputação. Amém? Uma reputação, querido, entenda isso. Querido, e ao nos envolvermos com as coisas espirituais, nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter um nome de peso.
para você usar o nome de Jesus na sua cidade com autoridade, você também precisa de um nome. Você também tem que ter um nome de peso naquela cidade. Senão ninguém vai querer saber do seu Jesus. E as dívidas, infelizmente, estão tirando muito o nosso nome. Estão sujando muito o nosso nome. Então, se nós não tivermos um nome de peso na nossa região onde nós fomos plantados, onde Deus nos plantou naquela cidade, se nós não tivermos um bom testemunho, se as pessoas não olharem para nós e que ele é um homem de Deus, tem um bom testemunho, conheço ele, conheço a família dele, querido, ao falar de Jesus, os demônios não irão se submeter, até podem, pela misericórdia de Deus, mas em muitos casos não irão se submeter, porque quem está falando de Jesus é alguém que não tem um nome, não tem um bom testemunho. Amém? O texto que eu te pedi para abrir fala exatamente isso. Lá em Atos 19, diz assim, versículo 13: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram evocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Os que estavam fazendo isso eram os filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram daquela casa nus e feridos. Então, para resumir esse texto para você, querido, foram homens que estavam usando o nome de Jesus sem ter uma reputação no mundo espiritual. Foram o quê? Foram agredidos e envergonhados. Mesmo usando o nome de Jesus, que tem autoridade, porém eles não tinham reputação no mundo espiritual. Foram agredidos e envergonhados. Então, quando nós tratamos das questões espirituais, das questões sobrenaturais, o próprio nome já diz tudo. Sobrenatural. Onde está o espiritual, está sobre o natural. O que isso significa? Que se as coisas naturais em nossa vida não estiverem em ordem, não teremos a base para que muitas manifestações espirituais aconteçam na nossa vida. Não teremos a base necessária. Então, o espiritual depende muito do natural. A sua vida natural estar em ordem, amém? Amém. Então, se não houver muitas manifestações espirituais na sua vida, em todas as áreas, veja, analise se a sua vida natural está organizada, porque essa é a base da manifestação do Espírito sobre a sua vida, amém? E lá em Mateus 23 fala exatamente isso, não precisa abrir. Acho que todos conhecem, eu vou te resumir. Ali em Mateus 23, Jesus estava confrontando os fariseus, dizendo: vocês entregam o dízimo, ok, cumprem princípios espirituais, vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, do endo, ok, mas vocês, em contrapartida, vocês negam o que? A justiça, a misericórdia e a fé com as pessoas. Fazei essas princípios espirituais sem negar aquelas, princípios naturais. É isso que Jesus está falando. Como se ele estivesse dizendo: vocês são fiéis em princípios para com Deus, porém são infiéis com princípios para com os homens. Uma coisa depende da outra, querido. Entenda isso. E é exatamente isso que Jesus espera de nós hoje. Exatamente isso, a mesma coisa. Que sejamos homens e mulheres íntegros. Amém? Amém. Diante da sua presença. Tendo um bom testemunho na sociedade, sendo fiéis, tendo um bom nome, sendo justos, misericordiosos. Esse é o âmbito natural. E fiéis no quê? Nas finanças, os dízimos e ofertas para com Deus e com a sua obra, amém? Uma coisa depende da outra, para que nós possamos estar acima dos fariseus, amém, queridos? Glória a Deus. E para que jamais sejamos envergonhados ao usar o nome de Jesus. Glória a Deus.